Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar para você em apenas 5 minutos como funciona a economia e como você pode usar isso a seu favor nos investimentos. Então pega a caneta e papel, porque aqui eu vou passar para você o bizu da economia. Bom, vamos direto ao ponto. O que é inflação? Basicamente, a inflação é quando o aumento do dinheiro em circulação na mão da população é maior do que o aumento da sua produção de riquezas. Mas como assim? O que isso quer dizer? Vamos lá, eu vou trazer um exemplo aqui para você entender. Vamos supor que no Brasil, em todo o Brasil, haja apenas 200 bilhões de reais. Mas para resolver um problema local, o governo tem que injetar mais 100 bilhões de reais na economia. Basicamente, isso significa que ele imprimiu mais 100 bilhões de reais de papel moeda. Agora, nós temos uma quantidade maior de dinheiro para representar a mesma quantidade de riquezas. Percebe que houve uma descompensação? Essa descompensação é que é a inflação, porque o seu dinheiro passou a valer agora menos do que valia antes. E basicamente isso é a inflação. E é justamente para conter a inflação que existe o Banco Central. O Banco Central tem como função proporcionar um cenário cada vez melhor para o crescimento econômico do país e também serve para ajudar a conter a inflação. E para isso ele possui algumas ferramentas. E uma das principais ferramentas do Banco Central são os juros. E para isso que ele criou a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país. Basicamente, quando o governo aumenta a taxa Selic, ele faz com que o acesso a financiamentos, empréstimos, crédito fique mais caro, o que torna mais difícil o acesso a essas ferramentas pelas pessoas, fazendo com que diminua o dinheiro em circulação na economia. Lembra daquela descompensação que eu te falei entre a produção de riqueza e o dinheiro em circulação no país? Fazendo isso, o Banco Central diminui o dinheiro em circulação no país, equilibrando as coisas e deixando elas num patamar sustentável à economia. O miserável é um gênio! E a recíproca disso é verdadeira. Quando o Banco Central diminui a Selic, isso faz com que o acesso a financiamentos, créditos e empréstimos fique mais fácil e assim mais pessoas podem usar dessas ferramentas, aumentando as compras, as vendas e aumentando o faturamento das empresas. E como várias empresas têm as suas dívidas atreladas a essa taxa de juros, isso diminui as suas dívidas, fazendo com que essas empresas passem a valer mais, se tornem mais valiosas, porque o seu faturamento aumentou e a sua dívida diminuiu. Conseguiu entender? Mas nem tudo são flores. Quando por algum problema o real se desvaloriza e para conter essa inflação o governo tem que aumentar a taxa Selic, isso gera o tão indesejado desemprego. Só que a grande maioria dos governos, para tentar aumentar a sua popularidade e a sua aceitação, injetam mais dinheiro na economia através de auxílios. Só que você lembra que quando você injeta mais dinheiro na economia e não aumenta a sua produção de riquezas na mesma medida, isso causa a inflação? Então, exatamente. Em cenários como esse, quando o governo injeta mais dinheiro através de auxílios, só que o faturamento e a produção de riquezas já através das empresas diminui, isso faz com que a inflação aumente. Então, a medida que foi tomada justamente para conter a inflação acaba às vezes surtindo um efeito contrário e assim fica nesse ciclo vicioso. Só que em um determinado momento, para o país não quebrar, o governo tem que abaixar a taxa Selic para aumentar a sua produção de riqueza, certo? Então pega esse bizu. Com isso, a gente conclui que a economia é cíclica e sempre vão haver esses momentos de alta e esses momentos de baixa, como sempre ocorreu na história.
E essas variações na economia, esses ciclos afetam diretamente na bolsa de valores, consequentemente, nos nossos investimentos. Por isso que o Warren Buffett falou aquela famosa frase: seja medroso quando os outros forem gananciosos e seja ganancioso quando os outros forem medrosos. Porque o mercado ele oscila entre o otimismo desenfreado e um pessimismo inexplicável, cara. Então, justamente quando investir numa ação, num determinado ativo, parece que vai dar certo sempre, é exatamente nesse momento que pode estar acabando de se fechar um ciclo de alta e, posteriormente a isso, o preço dessa ação, desse ativo, cair de uma forma inexplicável. A exemplo disso, temos a Magazine Luiza que, ano passado, perdeu 75% do seu valor de mercado. Beleza? Então é muito importante isso. É muito importante que você não siga o efeito manada. Então é isso, galera, e se você gostou da ideia desse vídeo e quer um vídeo mais aprofundado, falando de mais aspectos da economia, comenta aí embaixo, #parte 2. E galera, dá uma moral aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like, cara, porque assim o YouTube vai entender que vocês gostaram desse vídeo e vai divulgar para mais pessoas. E assim você também vai poder ajudar elas a fazer bons investimentos. Valeu? Então é isso, galera. Meu nome é Guilherme Santos e aqui eu passo para você o bizu do mundo do dinheiro.